Boa noite. Meu nome é Pedro Zorato, eu sou coordenador do Departamento de Psiquiatria Forense da Associação de Psiquiatria do Rio Grande do Sul. Eu queria dar boas-vindas a todos que estão aqui com a gente essa noite fria, aqui em Porto Alegre, alguns outros lugares do Brasil também, para falar de um tema muito difícil, né, muito doloroso, mas urgente e necessário, que é o feminicídio. A gente organizou essa atividade, uma atividade aberta a todos os públicos, para falar sobre as vítimas, sobre os agressores, sobre os desfechos e sobre a visibilidade. Com isso, trazendo para um debate, né, para a sociedade e um apelo para a sociedade. Seguindo o lema da Associação de Psiquiatria desse ano, dessa gestão, Conexão Sem Fronteiras, a gente cruzou algumas fronteiras, então, nessa atividade, trazendo profissionais, além da psiquiatria, de outras áreas, da área jurídica, né, uma delegada de polícia, uma magistrada, e uma escritora e criminóloga. 4 mulheres, a Angelita, a Cristiane, a Márcia e a Ilana. 4 mulheres muito competentes, né, nas suas respectivas áreas de atuação, e com uma atuação também no combate à violência doméstica muito significativa. Com isso, a gente vai considerar que certamente essa atividade de hoje vai ter um público bem eclético. Eu vou fazer uma apresentação breve de cada uma, né, para vocês já são conhecidas de grande público, mas ao mesmo tempo, como a atividade é online, tem pessoas de todos os lugares, pode ser que não conheçam. Então, a Angelita Rios é psiquiatra, doutora do Programa de Pós-Graduação de Psiquiatria e Ciência do Comportamento da URGS, professora de Medicina Legal da UBRA, chefe da Divisão de Perícias Especiais do DML e respondendo neste momento pela direção do Departamento Médico Legal. Integrante da equipe de Sexologia Forense e Perícias Psíquicas do DML-GP, compõe a equipe multidisciplinar do Centro de Referência do Atendimento Infanto-Juvenil, CRAI, e diretora científica do Departamento de Psiquiatria Forense da PRS. A Cristiane Machado Pires Ramos é delegada de polícia do Rio Grande do Sul desde 2013, atualmente diretora da Divisão de Proteção e Atendimento à Mulher do Departamento Estadual de Proteção a Grupos Vulneráveis e titular da primeira delegacia especializada no atendimento à mulher de Porto Alegre e docente da Academia da Polícia Civil. A Márcia Kern é magistrada estadual desde 1994, titular do 6º Juizado Civil e Criminal da Comarca de Porto Alegre, designada para atuação nos processos criminais do 1º Juizado da Violência Doméstica e Familiar da capital, integrante do Comitê Em Frente Mulher, mediadora do Sarau Capitu e outras mulheres, mestre em literatura brasileira pela URGS, doutoranda em História, com ênfase em Gênero e História das Mulheres pela PUC. E a Ilana Casol, também uma outra fronteira cruzada, né, não é aqui do Rio Grande do Sul, né, de São Paulo, é criminóloga, roteirista, escritora, autora de Arquivos, Serial Killers, Louco ou Cruel, Made in Brasil, e Casos de Família, Arquivos Richthofen e Nardoni, Bom Dia Verônica, em parceria com Rafael Montes, que foi adaptada para Netflix como série homônima, que está agora, né, já com bastante sucesso, estreando há poucos dias a 2ª temporada. É host do programa Em Nome da Justiça, exibido no canal EXN. Escreve roteiros para TV e cinema, como A Menina que Matou os Pais e O Menino que Matou Meus Pais. Eu queria dizer para todos que estão nos assistindo que podem ir fazendo as perguntas por escrito, tá, pelo chat, e que no final eu vou trazer para as nossas convidadas debaterem, tá bom? Então, de imediato, passo a palavra para a Angelita. Por favor, Angelita. Boa noite. Nós vamos, então, trabalhar aqui nesse aspecto interdisciplinar do tema, que é um tema bastante difícil, e nós quisemos trazer para vocês, para iniciar, né, o aspecto das vítimas, mas a gente vai trazer um pouco da medicina legal, aquilo que muitas vezes nós temos uma estatística, nós temos um número, e a gente quer mostrar um pouquinho quem são essas vítimas, né?
o que nós temos assim, de características e o que o feminicídio ele traz na realidade em termos de sociedade e o que a gente poderia pensar juntos aqui no sentido da prevenção. O que a saúde mental poderia realizar de ações que pudessem olhar para essas vítimas e, de certa forma, também, no aspecto que nós vamos apresentar hoje, para esses agressores. Eu vou aqui abrir a apresentação, eu vou ser breve, né? E tentar mostrar para nós, assim, mais um trabalho que foi realizado recentemente e alguns aspectos da própria pandemia, né, que revelaram um pouco mais, né, esse fenômeno. Muito bem, então quando a gente pensa em feminicídio, nós pensamos nas mortes das mulheres como um todo, o homicídio feminino, e vamos então migrando ali para aquele universo menor, que é a morte então no ambiente familiar, e dentro do ambiente familiar nós vamos pensar na morte por parceiros íntimos. Tá? Então, dentro desse complexo que é realmente o homicídio feminino, nós temos que entender que é um fenômeno global e que vem crescendo, né? Então, nós temos os números bem alarmantes, né? Então, em 2017, nós tivemos esses dados de 87 mil mulheres mortas, né, ao redor do mundo. Isso é bastante chamativo, acontece em todos os continentes, né? E traz esse cenário da morte da mulher do ambiente familiar. Então, 58%, a literatura vai variar de 50%, 53%, 58%, ela acaba acontecendo no ambiente doméstico e ainda pelo parceiro íntimo. Tá? Então, esse é um cenário, ele é mundial, e na América Latina nós temos alguns fatores que ainda acabam contribuindo, né? Nós temos taxas elevadas do homicídio masculino e do feminino. E aí nós trazemos toda essa questão dos problemas sociais que afetam diretamente essa dinâmica doméstica, né? E cenários como a violência urbana, o envolvimento criminal, tá? Mas são cenários que se reproduzem também no nosso meio. Então, no Brasil, nós tivemos, né, dados bastante alarmantes e continuamos tendo. Em 2013, nós ocupávamos o 5º lugar entre 83 países, né, avaliados em relação à morte de mulheres. Tá? Então, nossas taxas são muito elevadas, nossas taxas de homicídio elas são elevadas, tanto para homens quanto para mulheres, mas elas, para mulheres, ainda assim, são muito elevadas. Tá? Então, aqui nós temos, como vinha falando, vários cenários, desde a violência urbana até chegar nas questões de gênero. E nós vamos, então, trabalhar um pouquinho aqui essas questões de gênero, né? O feminicídio, como nós fizemos aqui num estudo, nós atribuímos o termo feminicídio para morte pelo parceiro íntimo. Então, aqui é um cenário desse nosso estudo, que foi feito de 2010 a 2016. Nós avaliamos 486, né, homicídios femininos e fizemos um recorte. Feminicídio, então, nós denominamos aqueles homicídios ocasionados por parceiros íntimos. Então, nós tivemos 93 casos, né, dentro dos 486, e nesse estudo nós fizemos um recorte, que era um recorte que trazia, então, o feminicídio seguido do suicídio deste agressor. Então, esse é um fenômeno que a gente vai querer conversar um pouquinho aqui, porque representa, em geral, 30%, né, dos casos. Tá? Então, a literatura ela vai variar até uns 40%, mais ou menos, para estudos americanos, vai ficar em torno de 33%, 35% para os estudos espanhóis, mas nessa nossa amostra de 2010 a 2016, nós tivemos 30%. Então, nós tivemos 28 casos, 22 de suicídio e tivemos 6 de tentativas de suicídio. E aí nós fizemos um recorte de fenômenos que vêm acontecendo e estão sendo muito marcantes. O primeiro é a faixa etária. Nós tivemos feminicídios aos 13 anos de idade.
Isso é um dado alarmante, é a nossa realidade, claro que nós não podemos fazer isso, transformar num estudo nacional, mas a nossa realidade, uma capital, né, onde nós tivemos, então, jovens, né, adolescentes, 13, 14, 15 anos, mortas por seus parceiros. Neste recorte aqui, nós temos o feminicídio, o suicídio e a tentativa. Tá? Então, nós mostramos que as mulheres na idade fértil, elas realmente são vítimas de feminicídio, né? E que com o aumento da idade, esta violência, ainda que no ambiente familiar, começa a ser produzida por outras pessoas. Tá? Mas o parceiro íntimo é o principal agressor enquanto uma mulher está na idade fértil. E esta idade fértil, ela está cada vez mais precoce, como a gente vem falando. E aqui mostra um pouquinho, assim, que às vezes a gente não tem ideia o que acontece, né? Em geral, essas mulheres e esses homens foram mortos por arma de fogo. Então, a arma de fogo é um grande facilitador, tá? Tem aqueles elementos por arma branca, naquele caso, não tem uma arma de fogo, mas tem um objeto letal, né, próximo. Então, tem sido a arma branca, tá? A arma branca, ela valeu para a morte da mulher, mas ela valeu para tentativas muito superficiais de suicídio. Então, aí depois é uma outra dinâmica, né? O que é realmente uma tentativa de suicídio e o que é aquele fator ali realizado mais para dissimular o ato criminoso que foi produzido. Tá? Então, para a gente ter uma ideia de quem eram essas vítimas. Então, essas vítimas, elas já tinham notificado, né, pelo menos uma vez, algum tipo de violência, e predominantemente foi a violência psicológica, né? Vários tipos de ações produzidas, não necessariamente pelo agressor último, mas ao longo da sua vida, essas mulheres tiveram, na maioria delas, a violência psicológica, em quase 90%, né? Praticamente quase 50% também tinham algum tipo de violência física e, no menor número, então, a violência sexual. Essa violência sexual que a gente está descrevendo aqui, a maioria dos casos foi violência na primeira infância. Então, a gente fala naquele padrão de violência que muitas mulheres elas têm a sua formação desde muito jovem, tá? Então, foi um fator bem importante. E aqui, quando a gente fala nesse tipo de crime, feminicídio por parceiro íntimo, a gente vai perceber que álcool e substâncias psicotrópicas praticamente não estavam nessas amostras de sangue e urina coletados dessas mulheres. Tá? Então, nós tivemos, assim, menos de 5% para substâncias psicotrópicas e tivemos em torno de 10% para álcool no sangue desses cadáveres. Então, isso é bem significativo, né, que é mais da dinâmica desta violência. E aí nós temos, né, algumas causas apontadas na literatura. Quando é que acaba, né, sucedendo essa situação letal? Quando é que o feminicídio ele vai realmente acontecer? Ele vem de um contínuo de agressões, mas quando, em geral, o agressor tem ideia de aquele controle absoluto sobre a mulher foi rompido, aí é um momento de maior fragilidade. Muitas vezes são nas tentativas de separação ou nas separações já realizadas. A gente tem uma ideia que até 2 anos pós uma ruptura de relacionamento, a mulher ainda pode estar numa situação de risco. No caso dessa amostra, todos esses casos de feminicídio seguido de suicídio eram por parceiros ainda, né, residindo com essas vítimas. E praticamente todos os casos aconteceram ou no ambiente doméstico ou no local de trabalho das vítimas. Então, este cenário nos faz pensar, né, o que se pode fazer em relação à prevenção. Todos nós, atores, que em algum momento vamos nos deparar com esse pedido de ajuda. Nesse caso aqui, essas vítimas, elas já tinham notificado algum tipo de violência. Tá? Então, o que a gente, quando recebe uma situação dessa, deveria pensar? No aspecto transgeracional. Porque esse aspecto, ele vai nos dizer o grau de risco real
que aquela pessoa tem de reproduzir um padrão de violência, muitas vezes da família de origem. Isso vale para homens, isso vale para mulheres, isso vale para agressores, isso vale para as vítimas. Tá? Por que tem que ter um controle absoluto de um sobre o outro? É uma questão cultural, é uma questão social, é uma questão que foi aprendida dentro do ambiente familiar, é isso que vem acontecendo nas famílias de origem, né? O que nós temos aqui também? O cenário das relações maritais muito precoces, e elas são preditoras, sim, da violência doméstica. Então, quando nós nos deparamos com esses cenários, alguma luz tem que realmente acender para que a gente possa fazer um trabalho interdisciplinar mais eficaz. Porque o que a pandemia nos mostrou? Nos primeiros 4 meses do isolamento social aqui em Porto Alegre e nas regiões que abrangem esse nosso estudo, nós fizemos um levantamento do número de mortes. Todas as taxas desceram. Trânsito, homicídio masculino, suicídio masculino. O que cresceu? Cresceu a morte, o homicídio por parceiro íntimo. O feminicídio em nenhum momento reduziu. Então, fala que o ambiente doméstico, ele continuou, né? Ele continuou produzindo algum grau de violência. Então, crianças, mulheres, idosos que não tinham, né? Não tinham escola, não tinham igreja, não tinham família próxima, ficaram nessa situação de vulnerabilidade. Então, isso faz que a gente pense, né, em termos de saúde mental, tanto para a vítima quanto para o agressor, porque se há um padrão transgeracional, enquanto sociedade, nós deveríamos ter uma forma de intervenção, né, eficaz. Então, esse é um questionamento que a gente fica aqui para a nossa conversa, nós vamos ver, né, agora o ponto de vista do agressor, nós vamos ver outras, né, variáveis envolvidas nesse fenômeno, né, que é o feminicídio, e aqui eu só trouxe um recorte que é o feminicídio seguido, né, do suicídio do agressor, mas para que a gente possa conversar, debater, de repente ter ideias, né, que possam ser implantadas em termos de políticas públicas, né? É uma ideia assim para a gente poder conversar durante aqui o nosso tempo, né? Muito obrigada, gente. Então, vamos deixar agora então para as próximas colegas continuarem. Eu vou interromper a apresentação. Muito obrigado, okay. Angelita. Passo a palavra, então, para a delegada Cristiane. Boa noite a todos. Estão me ouvindo bem? Tá tudo certo? Tudo certo. Então, pessoal, eu vinha pensando aqui em trazer para vocês principalmente o nosso mapa dos feminicídios, né? Na nossa divisão de proteção à mulher, aqui em Porto Alegre, a gente começou a produzir um mapa estatístico que vai muito além das estatísticas de padrão, assim, que a gente tem na Polícia Civil. E é muito interessante esse trabalho da doutora Angelita, que vai um pouco além de Porto Alegre, né? Trouxe também dados do Brasil, e a gente vê como as coisas se repetem aqui. Aí eu fui ouvindo e já fui fazendo alguns apontamentos aqui que vão além da questão do mapa em si, né? Falar só do agressor, quando vocês me disseram, eu quero que vocês falem só do agressor, falar só do agressor é difícil, porque a gente está falando de uma relação entre duas pessoas, a gente está falando de um par, né? E a primeira coisa que eu digo, assim, a importância da transdisciplinariedade desse momento aqui. A doutora Angelita, ela traz essa ideia de dentro do IGP, né, do que se entende, e aí eu vou passar para vocês os números que nós temos a partir do conceito que nós utilizamos, que não é muito diferente. O que tem de diferente que eu chamo um pouquinho a atenção? Para a Polícia Civil, quando a gente fala de feminicídio, a gente também inclui, doutora Angelita, os feminicídios não íntimos, né? Porque aí a nossa estatística parece que fica diferente, mas a verdade é que, assim, nós trabalhamos com o feminicídio, com a qualificadora do feminicídio. O que é o feminicídio? O feminicídio é uma qualificadora, ele não vem como um crime autônomo, é uma qualificadora que foi inserida ali em 2015 no delito de homicídio. E aí a gente usa essa qualificadora para classificar uma morte violenta de mulher, quando essa mulher é morta em razão do menosprezo pelo gênero mulher dela, pelo gênero feminino.
Então, a gente tem, sim, um número muito alto de feminicídios íntimos, né? A gente tem ali quase 90% das nossas situações de feminicídio são, de fato, da mulher que é morta pelo companheiro, pelo ex-companheiro, e geralmente no momento da separação, no momento que ela quer interromper esse ciclo de violência. Mas a gente tem também as situações do feminicídio não íntimo, em que a gente não tem nenhuma relação íntima de afeto entre essas duas pessoas, porém nós temos demonstrado desde o início ali um menosprezo ao gênero feminino. Por exemplo, nas situações em que nós temos crimes sexuais associados ao feminicídio, em que nós temos um feminicídio em que a mulher, por exemplo, tem partes do corpo dilaceradas, o rosto, os seios, a genitália, enfim, coisas que tentem descaracterizar o feminino dela. Então, a gente também traz para dentro do feminicídio e atua também dentro das delegacias especializadas com essa matéria. E aí, o que a gente recebe lá? Qual que eu penso que seja o nosso grande desafio para investigar essas situações hoje? Se eu for trazer os dados, que nós temos o mapa, foi feito pela primeira vez em 2021, como é que a gente faz esse mapa? No braço mesmo, a gente pega todas as ocorrências de morte violenta, e aí um policial analisa uma por uma, traçando diversas questões de perfil que a gente não tem no sistema, ainda pelo menos, né? E aí a gente vai tentando verificar o que é importante para a gente entender quem é esse agressor e quem é essa vítima, para quem sabe futuramente conseguir trabalhar um pouquinho mais a prevenção. E um dado que nos assusta muito e que tem se mantido em 2022 é que pelo menos 60% dessas mulheres que são mortas não tem uma única ocorrência policial anterior contra esse agressor. Isso realmente nos incomoda, porque nós, como autoridade de segurança pública, a gente não sabe onde está a próxima vítima de feminicídio. Talvez ela tenha tido passagem, doutor Pedro, em alguma área do sistema de saúde. É possível que essa mulher tenha apanhado, tenha se machucado, e aí o agressor mesmo levou ela no postinho lá do bairro para consertar o que ele fez, aí ela chegou lá machucada, com os filhos machucados e com o agressor junto. E aí, infelizmente, a gente tem um problema, que é a questão da ausência da notificação compulsória de violência em muitos casos. Infelizmente, é muito comum, existem vários grupos paralelos, eu não sei até se a doutora Márcia não faz parte de um deles, que é para a gente tentar ajustar essas notificações da área da saúde, para que as autoridades, seja o Ministério Público, seja a Polícia Civil, consigam, de maneira muito rápida, entender onde estão essas mulheres, essas potenciais vítimas de feminicídio, porque, a bem da verdade, a grande maioria delas não registra ocorrência. E a gente tem aí um dado do Brasil que elas passam mais ou menos uns 10 anos sofrendo essa violência até serem mortas. Isso é muito comum quando a gente vai trabalhar a investigação, porque aí a gente pega essa mulher, no momento que ela é morta, ela obrigatoriamente vai gerar uma estatística, vai gerar uma ocorrência policial, então a gente tem um dado muito concreto para trabalhar. Quando a gente vai olhar, colocar uma lupa nesse relacionamento, o que a gente verifica? Que a família sabia que se tratava de um relacionamento violento, que aquela mulher teve passagens na área de saúde também para se tratar, ou para resolver no dentista, porque o dente estava quebrado, no posto de saúde, porque invariavelmente ela batia com a cara na porta do armário, ela caía da escada com muita frequência. Então, se a gente vai buscar o que tem no passado daquela família, daquele agressor e daquela vítima, a gente sempre vai encontrar situações de violência que não eram notificadas. E aí eu faço sempre essa fala para tentar trazer um pouco de responsabilidade para toda a sociedade. Porque se eu não recebo a vítima, se a vítima ainda não consegue, não tem condições, e a gente entende toda a fragilidade que envolve a violência doméstica, se a vítima não tem condições de, por ela, pedir ajuda, que as pessoas do entorno peçam, né, que as pessoas do entorno utilizem os canais de denúncia, seja de denúncia anônima, seja da delegacia online, busquem, assim, aquela rede primária de amigos, de familiares, ela precisa tentar intervir. Em briga de marido e mulher se mete a colher? Sim, isso é um mito, a gente tem que falar sobre isso, e deixar bem claro, porque acontece, gente, eu vou falar de uma situação que aconteceu agora há uns 2 meses aqui em Porto Alegre, tá? O agressor matou essa mulher, colocou ela embaixo da cama, encheu de roupa e ficou dias com ela dentro da casa. Era uma casa com pátio, assim, então demorou para ter cheiro. Quem que deu falta? O patrão deu falta porque ela começou a faltar ao trabalho.
E aí se fez um registro de desaparecimento, mas estava tão esquisita aquela história, e não havia nem o registro de violência doméstica entre eles, que eles foram direto tentar fazer o desaparecimento lá na Delegacia da Mulher. Num primeiro momento, disse, não, Delegacia de Desaparecidos, não é aqui. Mas a gente começou a ouvir a história e estava esquisito, né? Tinha cheiro de crime ali. De fato, foi cheiro literalmente, né? A doutora Angelita trabalha no IGP, sabe que, infelizmente, essa é a parte mais difícil, que é a parte da vida real mesmo, e concreta, em que a gente vai chegar no local e vai encontrar um cadáver. E ele seguiu dentro daquela casa, com aquela mulher morta do lado da cama. E os vizinhos tinham ouvido, por que eu estou trazendo esse exemplo? Os vizinhos todos ouviam ela gritar, quando ele batia nela. Todos os vizinhos ouviram ela gritar na sexta-feira, quando ele matou ela. E ninguém chamou a brigada, e ninguém acionou nada, e todo mundo ouviu. Então, assim, essa coisa das pessoas não quererem se meter, podiam ter salvado a vida dessa mulher. Então, é importante, parece que eu estou chovendo numa olhada, mas é importante falar isso, porque esse é o número que a gente tem. Mais de 60% não tem nenhuma ocorrência, e 90%, a cada 10 vítimas que morrem, 9 não tem medida protetiva em vigor à época em que foram mortas. Esse dado também é problemático, porque, assim, essa mulher conseguiu quebrar todo o silêncio, ir até a autoridade, solicitar a medida protetiva, e por inúmeras razões, ou ela retomou aquele relacionamento, ou ela não pediu a renovação da medida, enfim, a medida caiu, né, ela deixou de ter essa proteção, e aí vocês também não são da área do direito, vejam a importância da proteção. O que é a medida protetiva? A medida protetiva é uma cautelar que impõe regramentos ao agressor. Então, a mulher vai até uma delegacia de polícia e ela pede, não é o delegado, ela pede, através da Polícia Civil, uma proteção. A gente vai encaminhar para a vara de violência doméstica. Hoje em dia, em questão de horas, a vara de violência já defere a medida, e a partir daí, no momento em que esse agressor é intimado, ele não vai poder praticar nenhum dos atos que foi determinado ali. Aí, cada situação é uma situação, mas, de regra, os juízes determinam que esse agressor não pode se aproximar da vítima, não pode fazer nenhum tipo de contato, e em ele fazendo isso, a autoridade policial pode representar pela prisão preventiva, ou ainda, se for o caso, ele pode ser preso em flagrante. Se ele, por exemplo, se aproximou da casa, ela conseguiu acionar a brigada militar, ele pode ser preso em flagrante. Então, é aquela história, a Lei Maria da Penha dá prisão, sim, e hoje, com o delito de descumprimento de medida protetiva, dá prisão mais ainda. Então, é muito efetivo. Então, o que a gente precisa, o nosso grande desafio qual é? É trazer, entender onde está essa mulher que não procurou ainda a autoridade policial, que a medida protetiva não é só um papel, ela tem realmente uma validade, e os nossos números demonstram que, sim, infelizmente, às vezes acontece da mulher que tem a medida protetiva também ser morta, mas essa é a exceção. E nós esperamos que, a partir do final desse ano, aí, talvez, isso seja ainda mais excepcional. Está sendo trabalhado um projeto de monitoramento do agressor com tornozeleira eletrônica. Esse projeto está bem avançado no Comitê em Frente à Mulher do governo do estado. Então, a ideia é justamente olhar o perfil mais ou menos arriscado, com maior ou menor gravidade daquele agressor, e aí colocar uma tornozeleira e ficar monitorando qualquer aproximação desse agressor. Então, ele não pode se aproximar 400 metros, bom, vai ter uma tela de monitoramento com um policial verificando que ele está se aproximando dessa vítima. A vítima vai ter um smartphone, algum dispositivo discreto, e o agressor vai ter uma tornozeleira eletrônica. A ideia é que nós consigamos dar um apoio mais efetivo à vítima. Gente, deixa eu falar para vocês também que eu acho que é super importante, uma coisa que a gente trabalha muito, e eu acho que é mais até da área de vocês do que da minha, que é a questão do ciclo de violência. E aí, falar um pouquinho do ciclo de violência demonstra para a gente que aquela ideia equivocada de que a mulher está no relacionamento porque ela quer, é completamente errada, e é uma ideia que muitas vezes as pessoas têm porque não atuam nessa área, né? O que acontece? Quando a mulher inicia um relacionamento e está num relacionamento violento, o feminicídio nunca vai ser o primeiro delito que acontece. Ao contrário, ele é o último. A violência contra a mulher, esse agressor começa sempre numa violência muito mais sutil e quase que imperceptível. E hoje a gente tem, desde o ano passado, um delito específico, que é o delito de violência psicológica, que nos traz exatamente essas situações de controle excessivo, de ciúmes excessivo, essa situação em que o homem começa a cercear a liberdade dessa mulher, determinando com quem ela fala, que religião ela professa, que tipo de roupa ela usa, determinando com quem ela vai ter amizade em rede social,
controlando o dinheiro dessa mulher, controlando os contatos dessa mulher e isolando essa mulher aos poucos do convívio com a rede primária de proteção dela, da família, dos amigos. À medida que ele vai isolando essa mulher, a gente já vai ter um delito de violência psicológica, que é um crime novo, desconhecido muitas vezes, as pessoas estão nessa situação, sofrendo violência psicológica e nem sabem que estão sendo vítimas de um crime. Na verdade, muitas ainda estão confundindo esse controle exagerado com amor, com zelo, e a gente sabe ali na prática que não é. Então, esse momento de aumento de tensão, que começa dessa maneira mais sutil, leva a uma explosão de violência. Essa explosão de violência é onde geralmente vai acontecer o crime. E, como eu disse, não vai começar no feminicídio, vai começar, talvez, numa ameaça, numa difamação, num xingamento, vai começar num tapa que não deixa marca no primeiro momento, e aí vem o ciclo da lua de mel. E na lua de mel, o agressor vai se mostrar muito arrependido, vai demonstrar para aquela mulher que ele mudou. Se ele faz uso de bebida, de drogas, ele vai dar uma reduzida, vai dar uma maneirada, e aí ele conquista aquela mulher e ela está naquele relacionamento, ela quer acreditar, de fato, que aquilo ali vai melhorar. A partir daí, inicia novamente o ciclo de aumento de tensão entre esse casal e uma nova explosão de violência. À medida que o tempo vai passando, esse ciclo vai girando cada vez mais rápido e as explosões de violência acontecem sempre com um pouco mais de gravidade. Isso pode demorar semanas, meses, anos, até que se chegue a um crime como o feminicídio. E nesse momento do ciclo, em que há a lua de mel, geralmente é o momento que a mulher procura a delegacia porque quer retirar a queixa, ela procura o judiciário porque ela não quer mais a proteção. Então, esse momento, a gente precisa ter um cuidado muito grande com essa mulher, para não revitimizar, mas para tentar explicar para ela que aquela situação ele vai voltar a acontecer, que o ideal seja que ela repense, né, se ela vai continuar ou não nesse relacionamento. Deixa eu cuidar da minha hora, porque olha, já estou estourando aqui. Mas, assim, eu só falando um pouquinho sobre números com vocês, confirmando os dados aqui do Rio Grande do Sul, doutora Angelita, nós temos 31% dos homens que matam a companheira se matando na sequência. Isso é muito comum, né? Eles se matam e aí eles se matam e aí acaba que ou os filhos ficam órfãos ou vão ser filhos de um homem preso e de uma mãe morta, né? Nós tivemos em 2021 96 feminicídios, até o momento. Por que eu digo até o momento? 2021 já acabou, mas nós temos inquéritos em andamento que eventualmente ainda não está bem estabelecido o que aconteceu, pode ser um homicídio, pode ser um feminicídio, pode haver uma reclassificação, né? A gente vai trabalhar sempre com o inquérito, com o indiciamento nos nossos números. Então, nós tivemos 96, e dessas 96, nós tivemos em torno de 134 crianças que ficaram sem a mãe em razão disso. A senhora chamou a atenção, eu tenho inúmeros dados aqui, mas só para casar com o que a doutora Angelita falou, nós tivemos feminicídios em que 6 mulheres morreram por agressões decorrentes de violência sexual, e entre elas nós temos uma adolescente de 14 anos, que foi estuprada e morta por um desconhecido, então aqui nós temos o exemplo do feminicídio não íntimo. Nós tivemos 2 meninas de 13 anos estupradas e mortas, uma pelo pai, outra pelo padrasto, e nós tivemos uma criança de 5 anos de idade que foi estuprada e morta por um amigo da família. 34,3% dessas mortes causadas por arma de fogo, né, 1/3, 2/3 não são. O que a gente tem muito ali? A arma branca é o que há disponível na casa, é a faca de cozinha, é o espeto, é a tesoura, e o uso das mãos, né, aquele ódio tão grande que o homem tem naquele momento, e ele esgana, ele asfixia, também essas situações são muito comuns. 75% dos casos em 2021 aconteceram dentro da casa da vítima. Então, quando a gente vê muitas ativistas falando a mulher, ela corre perigo em casa, a casa da mulher é um local de risco, realmente, né? A gente tem aí um número muito grande de mortes que aconteceram dentro dessas casas. E no final de semana, né? A maioria dos casos no final de semana. E aí a gente para e pensa também um pouquinho nessa questão da pandemia, né? No quanto as pessoas passaram a conviver mais, a ter potencializados os conflitos, e é isso que acontece um pouco no final de semana, além do uso também de bebida alcoólica, não sei se tem estudo sobre o uso do agressor, não tem, né, não tem como, é o da vítima mesmo. A senhora passou ali a questão do uso da vítima, claro, que aí vai ser a necropsia, a não ser quando tem os casos de suicídio, né?
E aí, como eu falei para vocês, 65,6% das vítimas não tinham nenhuma ocorrência policial e 89,6% das vítimas não possuíam medidas protetivas. Então, pessoal, essa é a minha contribuição. Nós temos mais dados aqui, a gente está sempre produzindo esse mapa e tentando agora, a gente vai acrescentar algumas informações que sempre nessas conversas surgem e a gente vai tentando mapear cada vez mais. Nós temos um estudo que está sendo feito também no Comitê em Frente Mulher pela Universidade de Londres, se eu não me engano, que vai justamente tentar mapear a violência doméstica contra a mulher no Rio Grande do Sul. Eles estão analisando 200 mil ocorrências, então vai ser um trabalho que vai gerar uma informação valiosa para a gente, né, porque como que a gente trabalha a prevenção de situações que acontecem na clandestinidade dentro da casa das pessoas, né, isso é muito difícil para a segurança pública. Com certeza, as medidas comuns, tradicionais, de aumento de policiamento, de aumento de viaturas em locais específicos, não fazem a menor diferença para as situações de violência doméstica. Então, o desafio é muito grande. Quero agradecer e encerrar minha participação aqui nesse primeiro momento e fico à disposição. Muito obrigado, doutora Cristiane. Então, eu passo a palavra à doutora Márcia. Todas, a todos, quero agradecer profundamente ao convite da Associação Psiquiátrica, agradecer o contato constante com a Angelita, a quem eu me permito, né, chamar assim de Angelita, enfim, saudar todos os integrantes aqui, a quem nos ouve, e tentar de alguma forma fazer uma fala que seja possível de acessar o interesse de quem nos ouve. Eu sou magistrada, meu lugar de fala é esse, eu sou magistrada desde 1994, já não sei quantos anos vão nisso. Eu trabalho com violência doméstica, antes de nós termos a vara de violência doméstica no Estado, desde 2007, eu trabalho com violência doméstica, trabalhei na implantação da Lei Maria da Penha no Estado, e é importante que eu diga, né, da onde eu falo, né, em que pese pensar sempre que eu falo em nome, né, do Poder Judiciário, servidores e, enfim, a quem eu agradeço sempre, constantemente. A minha trajetória, para tentar entender, e às vezes, né, quando eu vejo, o meu caminho acabou sendo permeado por isso, vai além do direito. Eu resolvi estudar literatura brasileira e fui estudar Dom Casmurro. E quando eu me vi estudando Dom Casmurro, foi impossível não me deparar com a questão das relações conjugais, com a questão do ciúme, e daí me aproximar, né, dos estudos de psicanálise, de psicologia, fui apresentada para a síndrome de Otelo. Né, então, compreender essas coisas fazem parte do meu cotidiano. Hoje cheguei a uma conclusão, né, agora estou fazendo o meu doutorado em História, e já vou tentar explicar também qual o meu objetivo no meu doutorado. E hoje eu fiquei pensando que nós, como juízes, né, juízes de vara de violência doméstica, e nesse momento também eu faço a ressalva de que eu não trabalho com feminicídio, o Tribunal de Justiça tem uma vara especializada, o Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul tem uma vara especializada no trato de feminicídios, nossa magistrada titular é a doutora Cristiane Zardo. Eu não trabalho com feminicídios, mas eu trabalho, sim, com abordagens de violência doméstica diariamente. Então, pensar na violência doméstica e na questão das vítimas passa necessariamente por essa abordagem, né, do ciúme, pela compreensão de como é que as vítimas entram no sistema. E sim, nós temos e a Angelita sabe, né, dessa minha perspectiva, a Cristiane também sabe, ainda não tive oportunidade de conversar com a Ilana, né, e assim, conhecem essa minha perspectiva de que nós temos uma legião de vítimas que entram
no sistema através dos atendimentos psiquiátricos. Nós temos uma legião de vítimas medicadas, elas não sabem para onde ir. A gente, na verdade, assim, que eu sinto no nosso cotidiano, né, enquanto reconstrutores dessas histórias, hoje nós estamos tentando superar os prazos que a pandemia acabou nos retirando, porque nem todas as vítimas tinham como se conectar durante a pandemia para fazer uma audiência. A gente sabe a delicadeza de uma audiência. Hoje eu fiquei pensando que nós somos arqueólogos dos piores momentos das vidas das pessoas. E quando eu digo isso, eu não me refiro só às vítimas, eu me refiro também aos agressores. É impossível eu ser uma juíza que pensa de uma forma, imparcial, se eu também não pensar nos agressores. Eu tenho uma perspectiva de gênero, eu conheço a Lei Maria da Penha, nós conhecemos a Lei Maria da Penha, mas eu também penso, muitas vezes, no sofrimento dos agressores. Quando nós pensamos a respeito de ciclo da violência, eu costumo pensar também na relativização que nós temos que fazer. Sim, existe uma questão de trato psiquiátrico, uma questão de trato psicológico, mas, acima de tudo, existe uma questão de trato histórico e cultural. E nós temos que falar a respeito disso em todos os espaços. Eu não vou me cansar de falar a respeito disso. Quem me conhece sabe, eu já, desde 2019, eu sou mediadora de um sarau, nós já vamos para a 8ª edição do sarau, nós trabalhamos com literatura, música, para tentar chegar à alma das pessoas e conversar a respeito disso. E hoje a minha perspectiva de estudo vai muito ao encontro do que a delegada Cristiane mencionou, que é pensar em como é e quando é que as vítimas chegam ao sistema. É importantíssimo nós sabermos que as vítimas se sentem como tais. Todos os nossos movimentos vão ser inúteis enquanto nós não trabalharmos com essa perspectiva de que as vítimas se vejam como vítimas. O meu foco de estudo está numa coisa muito simples, que se chama ameaça, delito de ameaça. Eu estou procurando focar o meu estudo numa comarca determinada, que é a comarca de Pelotas, trabalhar, por que Pelotas? Uma comarca antiga, muita também presença do recorte de raça, e já tenho encontrado, eu comecei, a minha abordagem, a gente conseguiu fazer esse filtro, na década de 40 e 50, não tem nada. Vou pegar um pouquinho da ponta de 1990 para ver como é que a gente se enxerga, como é que os movimentos feministas têm trazido essa perspectiva de que as vítimas são vítimas, de que num país onde matar uma mulher pela mera alegação de adultério era uma coisa tranquila até 1830, nós chegamos ao refinamento de ter uma previsão legal de crime pelo cyberstalking, pela violência psicológica. Eu fico muito feliz como atuadora do direito vendo essa evolução legal, essa evolução legislativa, mas nada disso vai adiantar se nós não tivermos consciências, se nós não trabalharmos. As forças conservadoras, as forças que levam ao não enfrentamento da situação, são tão fortes quanto aquelas forças que nos levam a transformações. Eu teria muita coisa para falar, não sei como é que está o meu tempo, e eu não quero entrar no tempo de mais ninguém, eu estou muito ansiosa também para ouvir a Ilana. Eu já ouvi o Bom Dia, Verônica, eu fico... Então é incrível, porque eu chego a fazer... Hoje eu fiz 10 audiências,
A vontade de chorar, às vezes, me toca. Vocês não imaginam as histórias que eu ouço. E eu já pensei em escrever histórias a respeito das vozes que não têm eco, porque é muito difícil também. E enquanto eu não encontrar o ponto, eu prefiro circular na academia, porque se é para segurar a pena, eu preferiria escrever sob a perspectiva de quem fala, e não sob a minha perspectiva. E isso é muito difícil. Então, eu prefiro ser pesquisadora nesse momento. Então, eu admiro muito, né, todos aqueles que usam qualquer espaço para dar ouvido às vítimas, para dar ouvido a quem sofre, seja quem for. Isso é muito importante. Eu trabalho com perspectiva de gênero, mas eu trabalho com o sofrimento humano. E eu me empolgo, me desculpem, e era isso, né? Se quiserem o meu contato, entrem em contato com a Associação Psiquiátrica. Estou diariamente fazendo audiências, tanto no Foro Regional da Tristeza, quanto na Vara da Violência Doméstica, onde eu sou designada. Obrigada. Muito obrigado, doutora Márcia. Então, passo a palavra para a Ilana. Ilana está mutada. Agora sim. Vamos tentar aqui organizar os pensamentos. Eu escuto essas mulheres, cada uma numa área diferente, mas todas no mesmo assunto. E é uma dificuldade que eu enfrento nas investigações todas, que eu participo na vida real, que é fazer as pessoas se comunicarem. Muita gente fala assim, mas qual é o seu método que as investigações que você dão certo? Olha, então é que quando eu entro, eu faço todo mundo conversar, não tem outro jeito. Polícia, promotoria, defesa, é um balaio só que começa. Perito vem na delegacia, vem me dar material para fazer interrogatório de algum suspeito, ou de testemunha, e a gente junto, o promotor já está ali, entendendo também o que está se fazendo. Então, aí chega na parte da justiça de julgar, tem toda essa comunicação também, e isso faz diferença no resultado, claro, e acho que isso falta para a gente, mas eu acho que aonde meu papel aqui era falar de visibilidade, e acho que é acertada a escolha desse papel para mim, porque na vida também parece que eu venho ganhando esse espaço e estou muito realizado com isso, que é trazer culturalmente uma chance da gente entender o que está acontecendo. Eu acho que a mulher não sabe reconhecer violência, eu acho esse problema mais grave. Ela reconhece violência quando ela está a ponto de ser assassinada. Doutora Cristiane, vamos lá. Quantas vezes a senhora entrevistou uma mulher, você pergunta assim, você apanhou, minha filha? Não, nunca apanhei, eu nunca apanhei. Ah, tá. Daí você vai conversando e fala assim, mas ele já te empurrou? Ah, bom. Um empurrão, não, um empurrão já levei, já realmente me empurrou. Ah, tá. E beliscão? Ah, bom, beliscão já levei. E tapa? Não, na cara nunca, ninguém admite. Então, o que é violência? Nem vamos falar de xingamentos, nem vamos falar de controles, nem vamos falar de rede social, que é o marido que tem a senha, igual a criança, né? Ó, te dou uma hora para brincar, e depois você vai sair. E verifico, nas outras 23, eu fico verificando tudo que você conversou. Então, não se reconhece isso. E quando a ideia de fazer o Bom Dia Verônica foi muito por causa disso, para a gente mostrar que não é tão assim, por que a Janete não foi embora de casa, né? Porque ela não reconhecia a violência. Ela precisou que uma escrivã de polícia, uma escritira, que nem a gente chama aqui, que teve essa vontade de mergulhar e ajudar, começasse a mostrar para ela, olha, ele vai te matar, ele é violento. E eu não vou dar spoiler aqui, mas enfim, é o processo. Por que ela não vai embora? Ela não vai embora porque é igual sapo em água quente.
Você bota na água fria, ele não pula, porque vai esquentando devagar. Quando ele vê, ele cozinhou. E nós somos assim também. Então, eu acho que a questão de reconhecer a violência e a questão de todas as pessoas, não é só a mulher que tem que reconhecer a violência. A professora tem que reconhecer a violência. O médico tem que reconhecer a violência. O enfermeiro, assistente social, não se reconhece. É muito difícil esse caminho de reconhecer e saber. Não é só denunciar para a polícia, tem estágios antes que devem ser ativados. Conversar com o familiar, conversar com a própria pessoa, ajudá-la a perceber a situação que ela está, alternativas para sair, propostas a se fazer. E eu fiquei muito impressionada, há mais de 10 anos atrás, eu fiz um curso com a doutora Shitley, em New Jersey, ela é uma psiquiatra de New Jersey, e lá, gente, é maravilhoso como a sociedade já entendeu, existem centros integrados. A mulher que vai até a polícia, ela vai até um centro que já está lá o promotor, a psicólogo, psiquiatra, assistente social, o atendimento dela é amplo, e se mede com testes, agora já temos aqui esses testes, né, para medir o grau de risco que essa mulher está. E se ela tiver num grau alto, que a medida protetiva ainda é muito frágil, ela sim, ela pode ser levada, se ela concordar, para um abrigo, com os filhos, né, o Estado está preparado. E esse lugar na nossa sociedade, que o Estado não está ocupando como devia, né, estruturalmente falando, fazendo a comunicação também dessas partes, provendo lugares adequados. Eu acho que a arte é um caminho, como ajudou no júri, por exemplo. Antigamente, o jurado ouvia uma retórica, ouvia um grande discurso de inocência ou culpa. As séries, as novelas, os filmes ajudaram o quê? O jurado hoje fala assim, oi, tem DNA? Verdade, doutora Márcia? Tem DNA nesse caso? Tem digital? Tem alguma prova? Tem alguma evidência? Isso é uma evolução, porque ninguém mais quer só falar da honra do homem ou da mulher, ou, né, quer ouvir até onde a gente sabe ali, até onde isso está medido. E o que falta muito para a gente também, não só faltam os bancos de dados, como falta a interligação desses bancos de dados. Eu saí numa ronda com a polícia da Flórida, gente, é uma loucura. O policial tem um computador no carro, que é dele, por sinal, e ele tem acesso, ele vê uma chapa de carro, um carro que ele achou esquisito, um farol que está apagado, alguém que está... Ele joga no computador ali, que tá na viatura dele, ele tem todos os bancos interligados, inclusive se já deu entrada em um hospital, se já foi internado em alguma clínica psiquiátrica, se tem antecedente, ele tem tudo à disposição. Então, ele para aquele sujeito na rua, ele tem uma ideia de com quem ele está falando. Não é tão escuro como a gente, porque aqui um policial desce do carro quando vai abordar alguém, não sabe com quem está falando, não tem a menor ideia se aquela pessoa tem 95 multas ou 3, né? Nem isso ele consegue acessar. Então, eu acho que, e me doeu muito um caso que eu participei da investigação, foi o caso de Contagem, do maníaco de Contagem, que era um indivíduo que tinha crime, se o banco de dados de DNA naquela época já funcionasse, vidas teriam sido salvas, né? Porque ele já tinha passagem pela polícia, já tinha sido condenado, matou 5 mulheres, já tinha antes cometido violências, então, uma tristeza, e esse banco de dados de DNA existe, e ainda vejo as investigações não serem unificadas, porque o agressor sexual é o agressor de maior índice de reincidência do mundo. A chance dele reincidir não vou nem falar, porque não tenho o número exato, mas nós estamos falando de uma coisa da ordem de mais de 80%. Esse indivíduo, então, os casos de uma delegacia, que são, às vezes, em pilhas, de casos não resolvidos,
se tivesse o cruzamento intradados dos bancos de DNA, poderíamos resumir vários casos em uma investigação só, o que pouparia muito dinheiro para o Estado e a polícia ganharia muito em eficiência também. Então, eu vejo assim que para a gente falta o quê? Eu escuto essas mulheres maravilhosas falarem, a doutora Angeli, a doutora Márcia, a doutora Cristiane, com tanto conhecimento, por que não está todo mundo numa força-tarefa só? Pensando nisso uma vez por semana, uma vez por mês, pensando e começando como formiga, do pequeno, ó, aqui no Rio Grande do Sul nós vamos começar fazendo isso, fazendo aquilo, pessoas que trabalham já voluntariamente o tempo inteiro, né? É o tempo inteiro que a gente faz coisas. Eu acho que hoje a gente vive na minha área de cultura também uma evolução importante, que são as histórias agora sendo contadas com contexto. Histórias de crime, e não é mais jogar lá na meia horinha dos detetives médicos como é que o crime aconteceu, mas em que contexto, em contexto histórico, inclusive, contexto psicológico, né? Por exemplo, Praia dos Ossos, que é a história da Ângela Diniz, é um podcast maravilhoso, porque traz todo o conceito de uma época. Coisas que hoje seriam violentíssimas, na época não eram assim consideradas. Então, eu acho que é muito importante essa união, esses eventos, que eu tenho só para agradecer, da Associação de Psiquiatria do Rio Grande do Sul, doutor Pedro, porque é uma oportunidade de plantar uma semente de trabalho, porque assim, meu pai brincava comigo, porque eu falava, eu fico aqui pensando, ele falava, de pensar, morreu um burro, minha filha, vai lá e faz alguma coisa, né, aplica, vai pensando no caminho, e eu acho que a gente devia pensar no caminho mesmo, né? Claro que cada uma aqui é de uma área, cada uma está numa frente de guerra, uma verdadeira guerra, hoje, e a gente que é mulher sabe, vive essa guerra de um machismo muito estrutural nesse país, muito complicado, e desde o pequeno até o grande. Outro dia eu estava numa conversa com meu marido, falando assim, a gente chega no sítio e ele desce para abrir a porteira. Daí eu falo assim, por que eu não desço para abrir a porteira? Posso entender? Ele falou, mas eu sempre desço, eu quero evitar que você tenha, mas eu não quero que você evite nada. Certo? Deixa eu abrir a porteira também. Não pode ser uma tarefa sua, tem que ser uma tarefa de quem naquele dia está menos cansado, né? Mas também tem um instinto machista, não sou só eu, nem ele sozinho, é o par que a gente forma, e isso acaba sendo, muitas vezes, claro que eu estou contando uma coisa que é uma delícia, de um amorzinho, né, de um cuidado, só que muitos casos de violência vão acabar mal, porque, claro que o que a gente percebe, o controle e tal, tudo isso pode ser perceptível, mas tem um machismo arraigado até na própria mulher, também demorei para falar para abrir a porteira, né, também achei super normal que ele sempre, até o dia que não achei. Então, acho que a gente tem que gerar essa educação, tem que fazer mutirão de palestra. Doutora Márcia, seguinte, o juiz Marcelo Semer, aqui em São Paulo, escreveu um livro ótimo sobre os causos dele, uma delícia de ler. Escreva seus casos, é importante, não precisa ser o lugar de fala do outro, que seja o seu, mas a gente toma contato, a gente naturaliza o discurso, as histórias, coisa que a gente não tá, as pessoas não estão acostumadas a ouvir. Histórias de dor, mas também de amor. Eu gostei, eu acho que foi a doutora Cristiane que falou sobre o agressor, ou foi a doutora Marcia, ou foi a doutora Julita, já não sei, mas quem fala do agressor, né? Tem que falar, gente, ele existe. A gente não pode, não quero falar de gente ruim. Tá bom, mas alguém vai ter que falar, a gente vai ter que pensar. Existem programas para agressores de mulheres que mostram para esse homem que ele consiga, porque ele também não percebe quando ele engatilha, ele tem que perceber, ele precisa de ajuda terapêutica para se perceber e perceber a escalada dele
o que engatilha é ele. Para ele poder sair de casa e dar uma volta no quarteirão, esfriar, antes de bater naquela mulher. Ela me tirou do sério. Então, ele nem percebeu, ele só viu quando saiu. E ele precisa também de tratamento para perceber os gatilhos dele, assim como a Holanda trata muitos, há 20 anos, agressores sexuais, para que eles percebam seus próprios gatilhos e não se exponham a situações de risco para o outro e para si mesmo. Então, a gente tem sim também que falar do agressor. Enfim, a gente, trabalho não falta, né, gente? Mas eu acho que falta comunicação entre as instituições. Eu, Márcia, Cristiane, Angelita, Pedro, a gente se comunica, tá tudo certo. Mas as instituições têm que se movimentar para fazer isso com mais oficialmente, com mais formalidade, para que isso possa se estabelecer a longo prazo, né? Doutora Angelita, é desesperador no IML, nem a polícia vai, o corpo chega lá, às vezes o mal lá, você não sabe nem quantos laudos eu vejo retificados depois. Teve uma vítima do maníaco de Guarulhos, que o IML deu que ela morreu de broncopneumonia, porque jamais viu as fotos de local de crime, que a mulher estava com a roupa toda rasgada no meio do mato, de pernas abertas. Que médico legista gosta de errar? Nenhum. Ninguém quer errar. Então, é muito importante essa comunicação, ela tem que ser fomentada entre as instituições. Houve um tempo, né, doutora Angelita, que o legista ia junto, aqui em São Paulo ia no local de crime. Tinha um legista designado, não era, doutora Cristiane, para acompanhar aquela investigação. Porque o que o Instituto Médico Legal pode trazer de informação e a perícia é incrível. Se trabalhar todo mundo junto, nosso índice de solução de homicídios vai subir de 40% para 80%. Então, é esse meu recado. Eu acho que deve todo mundo produzir na sua área, e realmente eu estou contente com esse meu caminho, agradeço a todo mundo que está incentivando esses trabalhos na literatura, no audiovisual, porque eu acho que eles também são formadores de opinião, são importantes, mas a matéria-prima desses trabalhos, principalmente para mim, que sou uma escritora também de true crime, são vocês. Nas salas de audiência, no IML, nas delegacias, que a gente busca conhecimento para poder escrever séries, para poder escrever livros. Então, eu acho que por isso que é um trabalho conjunto. Eu fico sempre agradecida, porque há 20 anos tenho portas abertas, apoio de todo mundo, e assim deve ser com novos escritores, que também estão chamando, o que tem que fazer? Tem que ir lá e falar com a doutora Cristiane. Doutora Cristiane, pode me ensinar uma coisa? Doutora Angelita, posso assistir? Como é que para quem que eu peço? A gente não sabe mesmo. Doutora Márcia, posso assistir uma audiência? Posso passar? Eu passei uma tarde aqui no Fórum de São Paulo, da violência contra a mulher, incrível, aprendi desde a portaria, fiquei lá sentada esperando a juíza que atrasou, mas assim, eu estava num filme triste, né, mas estava no cinema, vendo as questões ali chegarem, como é que quem está na portaria lida com esse assunto. Então, é isso, eu acho que fica esse recado, um dia que a gente puder conversar mais, e quero muito poder responder as perguntas também, né, das pessoas, que todas nós possamos contribuir, e que todo mundo entre aí para esse caminho de começar realmente a tentar formalizar, fazer grupos, para que isso a longo prazo possa trazer mais visibilidade, mais tranquilidade para a vida da mulher. Só para fechar, eu queria pôr para vocês aqui que um outro problema que eu sinto no Brasil, eu falei do caso de Contagem, né? E eu vou compartilhar a tela. Você quer compartilhar ali? Onde é ali? Peraí. Não, já estou em outra tela. Peraí. Compartilhando. Eu quero só mostrar uma coisa para vocês. Vítimas é sempre muito geral. Então, eu quero deixar aqui o nome dessas mulheres que foram as vítimas do maníaco de Contagem, que é um caso que eu citei aqui, que é o que ajudou. Eu fui lá no Congresso, junto com a Gabriela Campolongo,
defender o banco de dados, que é a Adna, a Ana Carolina, a Maria Helena, a Natália e a Edna. Essas mulheres não podem ter sido assassinadas em vão, e a gente tem que lembrar que cada uma era uma pessoa, tinha uma família, tinha pais, tinha filhos, porque a gente fica aqui as vítimas, as vítimas, as vítimas. E é por isso, doutora Márcia, que eu peço tanto que a senhora escreva, que você escreva, se me permite, né? Porque para dar nomes, para dar dores específicas, porque senão fica uma massa, assim, que, é uma massa, ninguém se importa tanto. E quem pode, quem tem vontade, e eu vejo que você tem, Márcia, porque você tem um longo caminho aí das faculdades paralelas, deve sim contar, que é para deixar de ser essa massa disforme e virar cada uma contando a sua dor, a sua perda e a sua história. É isso, gente. Obrigada. Vamos aí, né? Vamos responder. Aqui. Pronto, voltamos. Bom, tem que agradecer, só me resta agradecer a todas vocês aí, né, pelas falas. E eu queria só trazer uma questão, assim, sobre as vítimas e sobre os agressores, né. Eu sou psiquiatra forense do Instituto Psiquiátrico Forense, né, aqui em Porto Alegre, e quando se fala, né, em feminicídio, muitas vezes se fala de loucos, né, assim, porque são os loucos, né. Então, assim, quem mata as mulheres tem baixo índice de doença mental propriamente dita, né. Quem são esses homens? São negros? São brancos? São pobres? São ricos? São desempregados? São profissionais super qualificados, né? É qualquer homem, né? Não tem escolha, digamos assim, né? E, então, isso acho que é bem importante, assim, para o pessoal que está assistindo. Deve ter muito aluno também assistindo, né? Que entenda a questão do agressor também, não como um louco, assim. Claro que vai ter comorbidades, né, vão ter situações pontuais, né, claro que lá a gente tem crimes super violentos, cabeça decapitada, enfim, coisas desse tipo, mas não é esse o foco, digamos assim, do feminicídio de uma maneira geral. São esses outros homens, né, que estão aí, né, no seu trabalho, né, podem ser médicos, podem ser juízes, podem ser até delegados, enfim, escritores, né, enfim, para falar as nossas profissões aqui, né. Então... Eu só queria compartilhar isso, já que você está falando, muito bem lembrado, Pedro, porque uma das minhas maiores dificuldades, eu tento explicar isso em toda entrevista que eu dou, é que estudar comportamento criminoso não é diagnóstico psiquiátrico, são coisas separadas. Você pode analisar, ajuda muito a investigação, ajuda muito o interrogatório, ajuda muito na audiência, saber quem você está interrogando agora. Não, se não é uma tabelinha. Se matou com uma facada, tudo bem, era nervoso, mas se matou com 8, era psicopata. Não vai dar para fazer isso. Então, muito bem lembrado a sua fala, desculpa interromper, mas eu acho que essa é uma reflexão importante. Vai debater aqui. E isso acontece porque é mais fácil tu pensar que a loucura, entre aspas, está no outro, né? Sendo que eu mesmo posso cometer uma loucura, digamos, que daí não é loucura, né, dentro dessa perspectiva que a gente está falando. E quantas vítimas, também queria só trazer uma questão, que da mesma forma, a gente vê vítimas, não é só uma pessoa de baixo poder aquisitivo, né? A gente vê vítimas também profissionais, né, juízas, aparecem casos aí, né, promotoras, pessoas que trabalham até diretamente, né, com a lei, médicas também, para falar de todos, né, de nós aqui da mesa, vamos dizer assim, e que também são vítimas, não é só aquela pessoa ignorante, aquela pessoa que não... Que ignora, né, no sentido da palavra, são pessoas que ignoram no sentido da palavra de não saber, né, e até trazendo aqui já uma pergunta que veio aqui, sobre justamente isso, né, a história de meter a colher, né, esses dias eu estava falando numa atividade, eu falei, não, tem que meter a colher, o garfo, a faca, todos os talheres aí, porque não tem como não interferir, né, e aí uma
pergunta aqui de uma pessoa que está assistindo, que eu não apareceu o nome. Como conseguirmos alertar amigas que estão em um relacionamento abusivo e estão em negação? É desesperador ver uma pessoa querida definhar em um relacionamento e não conseguir sair dele. Não, quem quiser falar... Eu quero só falar uma coisa, é a Gisele, né? Eu acho que, às vezes, mais importante do que o discurso é estar. Em geral, as amigas das mulheres agredidas vão se afastando, se enjoam, é muito chato. Mulher muito em negação assim, ela é muito chata. Ela fica adorando aquele cara que você já sabe que é um lixo. Você está enxergando o abuso, ela não está. Mas sermão, não. E, às vezes, é melhor não falar nada, um toque bem leve, mas estar, né? Estar presente. É que ela saiba que ela tem uma casa para isso, ela precisa sair correndo. Porque, infelizmente, muitas mulheres só vão perceber quando tiver que sair correndo. Então, tem para onde ir, tem com quem falar. E sempre, doutora Cristiane, me diga se eu estou errada, mas, na minha percepção, sempre tem uma briga bem feia antes de um ato final, né? Acaba brigando e depois acaba voltando 1, 2, 3 vezes. E se essa sua amiga falar com você nessas vezes, você vai poder ajudar muito mais ela percebeu o tamanho do buraco que ela está. Com certeza, com certeza. A gente sabe que é nesse momento da ruptura ali, que é o momento em que a mulher está correndo mais risco, porque todos os momentos de feminicídio são nessa situação de final de relacionamento, né, que a mulher já não quer mais, não aguenta, ela diz que quer terminar, e aí, se não for minha, não vai ser de mais ninguém. Isso é um clássico. Então, esse é um momento que talvez a intervenção dessa rede primária, dos familiares, de amigos, seja importante, porque eu falei para vocês o ciclo de lua de mel, no momento em que ela está acreditando que está tudo bem e tal, é muito difícil alcançar essa mulher, principalmente porque a dependência psicológica dela, acima de tudo, é a principal dependência, né? A gente fala muito da dependência financeira, mas, gente, isso na prática, eu não tenho um dado específico, mas me parece que é um mito, porque a maioria das pessoas que chegam até a delegacia, elas não dependem do agressor. Muitas vezes elas que sustentam o agressor, muitas delas, né? Então, acho que não é a dependência financeira, mas a dependência psicológica. Essa daí é realmente muito, muito difícil de transpor, por todas essas questões que a gente discutiu aqui. Eu diria alguma coisa, desculpe já me intrometendo um pouco aqui como coordenador, mas assim, além do que a Ilana colocou de estar junto, não entrar rachando, digamos assim, com a amiga, porque se ela está nesse processo, né, quer dizer, ir pelas beiradas, né, o que tu acha de assistir Bom Dia Verônica, entendeu? O que tu acha de assistir... Uma boa. Fazer questões... E tem vários, olha, a gente pode depois disponibilizar, isso podia ser uma coisa que podia sair daqui, uma lista de séries, tem várias séries que dão luz a problemas como esse, né? Então, eu acho interessante as pessoas que querem conhecer esse assunto, não é só o Bom Dia Verônica, não. São só 8 episódios, o assunto, a primeira, 6 episódios da segunda, vai ser pouca hora para entender tudo isso. Então, tem muitas séries que a gente podia disponibilizar depois. Até, rapidamente, vou colocar também a Coisa Mais Linda, né? Uma série muito interessante, que, inclusive, retrata um feminicídio nos anos 50, né, no Brasil, e traz toda essa questão histórica, né, do feminicídio, e a gente assistindo agora nos anos 2020, digamos assim, como nos anos 50, a mulher não tinha direito nem a ter a propriedade, né, quer dizer, precisava, e perto da gente aqui, né, nos anos 50, né, então não podia ter um imóvel no nome dela. Então são coisas que vão culminando também, né, numa situação de feminicídio que retrata muito bem nessa série também. Márcia, eu amei Made, que você pôs aqui. É uma série que também tem muito que ser vista, porque aí entra a questão patrimonial, né? Porque é uma mulher que não tem tempo nem para pensar, porque ela precisa comer, precisa comer. Então... eu ousaria dizer... Né, hoje, agora, antes de sair, 7h em ponto, hoje é dia de jogo do Internacional em Porto Alegre, vocês não têm a noção do que, né, eu acho que só no caso a Ilana, né, que não é daqui, né, mas assim,
eu comentava com o promotor que atua em sala de audiência conosco. Nós somos entre 4 juízes em Porto Alegre. Não é mais viável. A porta de entrada no sistema, no Poder Judiciário, está sendo, entre outras coisas, pela vara da violência doméstica. Bom, eu tenho a minha perspectiva, né? A situação de miséria, de pobreza, ela está num ponto que, às vezes, uma passagem de ônibus até a delegacia de polícia é uma coisa muito também complicada. faz diferença. E o tempo também, né? A mulher que sustenta, que trabalha. E agora, doutora, tem uma pergunta tão importante aqui, eu vou puxar essa pergunta. Posso, doutor Pedro? Pode, claro, claro. A Luana, que é uma funcionária do Serviço de Saúde, como faz para ajudar, né? Como é que faz aí para ajudar? Eu estava olhando também essa pergunta da Luana. Ela tem vários aspectos, e Luana, é falar sobre violências. Nós não temos, em nenhum curso de formação, né, o tema violências. É algo que a gente vai aprender depois, quando a gente já está na profissão. Mas isso assusta, porque quando a gente fala, quando vem essa informação, o exemplo da amiga, né? O que eu faço com isso? Minha amiga, né? Eu não tenho nada para fazer, qual é a minha tendência? Me afastar. Assim como surge a primeira violência. Ninguém quer ouvir sobre violência, porque o que eu vou fazer com isso? É muito difícil. Então, nós não temos aquela formação. E isso que ela está trazendo, a Luana, é real. O agressor, em geral, é ele que leva a mulher no serviço de saúde. É o abusador sexual de uma criança que leva essa criança para fazer algum atendimento. O agressor está sempre junto. E muitas vezes é muito difícil, tanto na saúde, para afastar esse agressor, porque ele é atencioso, ele é atento, ele constrange a equipe, porque ele quer informação a todo momento. Quer controlar, né? Ele quer controlar e a vítima não consegue ficar sozinha. Né? Mas hoje nós temos elementos, o que eu falo assim, é muito difícil, mas se eu tiver que falar de uma violência, eu vou ter que dizer quem fez. Não, a gente fala do fato, a gente não precisa falar da autoria. Se chegou uma criança, né, com uma lesão, nós vamos falar daquela lesão. Da mesma forma, uma mulher que chega com um histórico, caiu da escada, caiu daqui, caiu dali, nós temos que dar a chance para essa mulher estar em alguma equipe que vai fazer a pergunta. Como foi que isso aconteceu? Porque às vezes a gente vai naquela, caiu da escada, está escrito pelo primeiro lá na triagem, caiu na escada, e ninguém pergunta como é que foi essa queda da escada. Ninguém dá chance para essa pessoa. Né? Ninguém dá chance para essa pessoa dizer. Porque o agressor está ali, ele está reiterando a informação, ela caiu da escada, e ela não tem chance, porque ninguém, em nenhum momento, vai chegar... Queres me contar o que aconteceu? Eu não preciso dizer, né, sofresse uma violência. Não, eu tenho que dar a chance. Da mesma forma, a amiga, ela não precisa fazer nenhuma intervenção, ela precisa estar ali enquanto amiga. Não pode se assustar com essa violência. O que acontece é que a violência, ela assusta, a gente quer fugir, todos nós queremos fugir. Né? Então, é essa questão. Se eu estou na saúde, eu deveria ter elementos, eu deveria ter um serviço psicossocial, eu deveria ter algo que me desse um suporte. Né? Nós aqui, que estamos juntos, nós temos um grupo de trabalho bem importante, né? Nós estamos ligados diretamente ao gabinete do governador, nós estamos fazendo um trabalho em conjunto, né? Mas tem coisas que a gente pode alinhar. Se eu sou perícia e já estou recebendo alguém para fazer um exame de lesão corporal, eu tenho que fazer essa conexão com a saúde, eu tenho que devolver essa pessoa, pedir permissão, podemos te encaminhar, ou podemos te dar aqui o contato e tal, ou fazer uma busca ativa. Porque às vezes dar o contato para uma mulher que é vítima, ela não tem como fazer esse contato, ela está vigiada. Então, eu tenho que fazer uma busca ativa, eu tenho que entregar para cada município aquela informação. Olha, estamos aqui com tantas pessoas que possivelmente estão em uma situação de violência. Né? Então, é como tu falasse, Lana, a nossa rede ela tem que estar muito bem estruturada para olhar, porque o feminicídio, ele segue, a gente faz esforços e ele segue acontecendo. E então, para conversar, né? Por exemplo, a Angelita liga para a Cristiane, ó, tem aqui um caso, tá? Vamos conversar? Estou em dúvida, porque, gente,
Quando a mulher está esmurrada, roxa, estrupiada, é óbvio, qualquer um sabe. Mas quando chega uma mulher que tem um limite tênue, que pode ser, pode não ser, pode ser uma primeira, apertão no braço, pode ter dúvida e conversar, né? Ou quando chega o caso lá na audiência, a Márcia poder ligar, ó, conhece esse delegado, Cristiano, que pegou esse caso? Será que ele pode me contar mais? Ô, Angelita, passou por você? Quem é esse? É atento esse médico legista que fez esse exame aqui? Eu pergunto tudo, gente, eu sou o terror, então eu quero entender. Posso confiar em quem assinou aqui? O cara é bacana, costuma... Tem caderno de anotação para conversar com ele, para ele pegar lá o que ele não pôs no laudo, mas que ele viu? Porque às vezes tem coisa que não dá para pôr em laudo. Quantas e quantas vezes você achou, pensou naquilo, você não pode afirmar. Mas, quando você está numa investigação e alguém vai conversar com você, você pode contar, olha, eu não pus o laudo, mas eu tive essa impressão. Às vezes eu fecho um caso com isso. Acho muito importante essa comunicação. Aqui nós temos um serviço, que é o Serviço de Perícias Psíquicas, que trabalha com as violências invisíveis, como nós chamamos, né? Aqueles casos que você não tem nenhuma materialidade, tens uma memória de uma vítima e tem que transformar aquilo em uma prova forense que entre no complexo probatório. Então, se rompe um paradigma, né? Porque até pouco tempo atrás não temos materialidade, as coisas ficam mais ou menos naquele nível. Então, assim, são evoluções que eu acho que todo o sistema, né, de garantias, ele vem trazendo, mas é um caminhar lento, mas realmente o que a gente tem é uma aproximação entre os atores, né? A gente consegue conversar, né? Então, entre nós, muitas vezes, a gente realmente tem esse contato próximo, né? Para esclarecer algum dado, para agilizar algum laudo, né? Para tentar realmente ser mais eficaz na questão da prova, mas a gente talvez tenha que caminhar um pouquinho mais na prevenção, na saúde propriamente dita, né? Porque fazer a prova está excelente, nós temos a prova, mas a vítima ainda está numa situação de vulnerabilidade, né? Então ela saiu daquele relacionamento, né? E às vezes ela eu vejo também. Fala, desculpa, te interrompi. Às vezes a gente consegue, né, uma mulher ela sai de um relacionamento abusivo, mas se a gente não tiver esse cuidado, ela vai entrar em outro relacionamento com abusivo. Certeza, porque ela é um complementar. Isso, então, esse cuidado é importante. Eu acho também na área da Márcia, por exemplo, eu sinto dificuldades com alguns juízes, né, mais antigos, que pouco leem de outras matérias. Você falou que a gente tem prova, mas mesmo quando existe a prova, não há muitos anos atrás, tinha um moço preso como suspeito de um estupro, que ele jurava que não fez, que nunca nem conhecia a mulher. A mulher dizia que era ele, e o advogado explicou para ele o que era um exame de DNA, né? Assim, tipo assim, ó, você tem certeza que você está falando? Porque eu posso peticionar o juiz para a gente fazer um confronto de DNA, tinha material biológico na vítima. E aí, assim, porque o DNA é uma prova de absolvição, né, Márcia? Se o cara nunca esteve lá, o cara nunca esteve lá. Ele não é uma prova, porque se o cara esteve lá, ainda assim poderia ter sido consensual. Mas se ele nem esteve, aí não há o que se dizer. E aí o cara falou, doutor, pode ir, não fui eu, estou zerado, eu faço qualquer exame. E aí pediu-se para o juiz, e o juiz negou. Falou, não, esse DNA é muito complexo, já tenho testemunha, está tudo certo. Então, desculpa. Não, fala, Marta. Não, é que eu só, porque a primeira coisa que eu sempre gosto de ponderar, quando nós estamos num evento e quando nós temos pessoas que lidam com arte, com cultura, que é acima de qualquer coisa, o crítico da arte e da cultura. Onde a gente quiser trabalhar e pensar sobre arte e cultura e não pensar na crítica, é melhor a gente não trabalhar. Então, é muito importante a gente ouvir a crítica. Segundo lugar, a rede. Nós que atuamos em violência doméstica, eu vou só dar uma saudação, registrar, não sei se vocês viram, está sendo a minha colega, né, de unidade, a doutora Mageli, e nós atuamos muito fora da sala de audiências. Esse é um exemplo.
né? Nós estamos num comitê, nós nos reunimos com várias instituições, quinzenalmente, no mínimo. Somos parceiros e fazemos aquilo que é possível com as condições que nós temos. E entre nós existe uma coisa que se chama crença. A cada vítima que nos procura, eu costumo dizer, vocês são formadores de opinião, são formadoras de opinião na comunidade de vocês, na família de vocês, na vizinhança de vocês. Nós precisamos lidar com essa propagação de atitude mental e cultural. Então, eu anotei algumas coisas para falar. Então, já, né, fazendo a minha última manifestação, que eu acho que a gente já se aproxima para o final, então, eu quero agradecer profundamente pelo convite, quero convidar, né, quem tiver por Gramado, nós vamos estar levando o nosso Sarau Capitu e Outras Mulheres, a 8ª edição do Sarau, no Filigrã, primeiro Festival Internacional de Literatura de Gramado, então quem tiver por lá e quiser nos assistir, a gente vai estar com o Sarau. Então, agradecer o convite e deixar um registro que eu estava pensando, né, uma coisa que eu estava pensando a respeito de dessas representações que nós temos do papel feminino, né? E aquilo que a gente mencionou, algum de nós mencionou, na repetição das relações, né? E cabe a nós também trabalharmos nessa mudança, então, de representações, né? O que representa ser uma mulher? Né, o que essa mulher que é trabalhadora, provedora de família, né, o que ela torna dependente? Né, qual é esse limite? Né? E eu pensei numa frase, né, que é bem importante nessa minha construção, né, e que eu acho que é uma maneira de agradecer também aos profissionais da psiquiatria, né, e que diz respeito a trauma, né, e principalmente, então, quando eu falo em trauma, e, né, talvez eu pense nas mulheres sobreviventes, que são as mulheres que chegam, né, e que contam as suas histórias para mim. Grandes traumas precedem revoluções, e existem mulheres que estão revolucionando as suas vidas. Muito obrigada. Eu só queria falar para o pessoal que está assistindo que a gente não está conseguindo trazer todos os comentários, porque são muitos comentários, alguns até com depoimentos, né, que sofreram algum tipo de abuso, e a gente não vai conseguir trazer tudo. Uma colega médica, né, ginecologista, falando que gosta muito de ouvir a Ilana falar, e como ela tem que estar atenta, né, a pequenos sinais, né, de pacientes que podem demonstrar na consulta. Então, quer dizer, todas as áreas, né, a gente tem como entrar. E rapidamente, antes de passar a palavra para as outras participantes se despedirem, falar também do papel dos homens, né, assim, a gente está falando dessa mudança cultural, e também como os homens, né, o meu lugar de fala aqui como único representante, né, masculino, lidam com isso e passam isso para os seus filhos, para as suas filhas, né, de modo a romper, né, ou pelo menos a tentar romper essa questão do machismo estrutural, que não é fácil, é muito difícil para todos, né. Então, por ordem, quem sabe a Angelita, então, que iniciou para fazer as falas finais. Eu acho que foi, né, esse nosso encontro, assim, ele traz, né, o olhar de né, diversos aspectos distintos, né, sobre a questão feminicídio, mas eu acho que o mais importante, assim, é o que a gente está concluindo agora, né, que gostaria de resumir, né, a esse papel nosso, né, da interdisciplinaridade, da comunicação entre as equipes. Eu acho isso fundamental, e esse aspecto que a gente vem trazendo, assim, que nós estamos falando do desfecho fatal, feminicídio, mas até chegar ao feminicídio, essas histórias passaram por nós, elas vão passar por nós, né? Então, essa parte é importante, assim, da redefinição de papéis, né, e do olhar
E aqui eu trago assim, como eu trabalho há 25 anos com a infância e adolescência, o olhar para a infância e adolescência, que é a grande formadora, né? E esse olhar, assim, em relação aos papéis, em relação à violência, né, que muitas vezes essas crianças são geradas, são formadas e vão reproduzir mais tarde. Então, quando a gente fala da violência contra a mulher, a gente tem que pensar, né, naquela violência ali da infância, da menina, do menino, né, que é um momento que a gente tem condição realmente de agir de uma forma mais contundente, de uma forma mais forte, que dá para realmente fazer uma ressignificação e evitar determinadas cristalizações de comportamentos, né? Então, talvez a gente pensar as políticas públicas também olhando para esse momento, para a gente não chegar no desfecho, que é cada vez mais precoce. Quando eu tenho um feminicídio por parceiro íntimo aos 13 anos de idade, uma mulher em situação marital, gestante, aos 12 anos de idade, uma menina, nós temos que realmente, eu acho que pensar enquanto sociedade, né, políticas públicas que realmente consigam abraçar, né, essa população. Foi ótimo estar aqui, né? Foi muito bom conversar, e quem sabe a gente não faz aquela provocação e fica se encontrando, quem sabe escrevendo, né? Bora! E aí? Foi muito bom, gente. Posso? Sim. Eu que disse que comecei falando tanto, a sabedoria, o prazer de ouvir vocês me silenciou, porque fiquei ouvindo muito aqui. Como eu, no início da minha apresentação, eu sou titular da Delegacia da Mulher de Porto Alegre. Eu recebo 1.000 novos casos por mês. E eu mando para o Poder Judiciário 1.000 procedimentos fechados também. Não que a gente dê conta exatamente do que entra, a gente está sempre tentando trabalhar o que está parado e tentando dar conta. E eu bato muito nessa tecla com a minha equipe. Cada papelzinho dessas pilhas imensas que a gente não consegue dar conta é uma pessoa, é uma vida que talvez a gente consiga salvar, e eu tenho muito essa ideia de que se a gente conseguir dar um bom atendimento, um atendimento adequado ali no início, dessa mulher que conseguiu superar tudo isso aí e nos procurar antes de ser morta, a gente vai salvar a vida dessa mulher. Então eu trabalho muito com esse foco. E eu também, além de tudo isso, como se não bastasse, eu sou diretora das 23 Delegacias da Mulher do Estado e das 51 Sala das Margaridas. Sala das Margaridas é uma política eu brinco que é uma mini DEAN, né, onde nós não temos uma delegacia da mulher, nós temos uma sala com um policial que passa por uma capacitação, uma sala por um atendimento mais humanizado, mais acolhedor, que desde a mobília dela é pensada para que a mulher se sinta bem e consiga colocar para fora toda aquela história que ela tem para nos contar. E aí, como diretora das 23 DEANs, eu participo de milhares de grupos e comitês, e a gente está sempre tentando pensar novas formas de prevenir, e uma delas, né, essa questão do monitoramento por tornozeleira eletrônica, que eu passei para vocês, é uma ideia do Comitê em Frente Mulher, mas uma ideia que nós temos aqui no âmbito da Polícia Civil é trazer para a instituição como um todo um projeto que teve um grande sucesso na Serra Gaúcha, que é o projeto dos grupos reflexivos de gênero, e ele faz exatamente isso que vocês estavam falando, que é olhar para o agressor, que está no início desse ciclo de violência também, trazer ele para dentro da delegacia com o apoio de uma advogada e de uma psicóloga, fazer com que ele reflita sobre o papel de homem dele na sociedade. E essas falas de que ele cresceu vendo o pai bater na mãe, de que ele cresceu vendo esse tipo de coisa dentro da casa dele, que ele também foi vítima de violência quando era criança, são muito comuns. E o que a gente tem ali? Que a reincidência desse homem é quase zero, e ele começa a rever a maneira dele se comportar. Ele nunca parou para pensar na masculinidade dele, na maneira de exercer a masculinidade, da maneira de se ter um relacionamento, o que é certo, o que é errado, ele nunca foi instado a pensar nisso. E aí, nos grupos de reflexão de gênero, isso está acontecendo de maneira muito positiva. A gente tem um exemplo de Bento Gonçalves, onde isso vem sendo feito, porque o que acontece quando a gente fala de reincidência? Talvez ele não reincida com a mesma mulher, mas ele vai reincidir com a próxima.
né? Esses homens, quando eles têm antecedentes, eles têm diversos antecedentes de violência doméstica contra vítimas diferentes, e muitas vezes também acontece da mesma mulher ter diversas ocorrências em que ela é vítima de homens diferentes, mas aí é outra questão. E especificamente em relação ao agressor, a gente está trabalhando agora na divisão para tornar isso uma política da instituição, ou seja, todo delegado que pegar uma situação de violência doméstica vai analisar se aquele agressor vai preencher determinados critérios, geralmente de ter praticado ainda crimes mais leves, né, ameaças, vias de fatos, que não tenha chegado a algo mais grave, e aí trazer ele para uma reflexão sobre o papel do gênero dele, o papel da masculinidade dele na sociedade hoje. A gente pensa que talvez isso aí tenha a médio e longo prazo um resultado positivo. Então, fico totalmente à disposição, quem quiser conversar mais também, só pedir meu contato aqui para o pessoal da associação. Prazer estar aqui com vocês, eu estou de férias, eu brinquei que tive que amarrar meus 3 filhos ali do lado de fora, para eles não tumbarem muito, mas não podia deixar de comparecer aqui, eu tinha certeza que ia ser excelente, foi um grande prazer ouvir vocês. Obrigado. Antes de passar para a Ilana se despedir, queria dizer o seguinte, que tem muitas questões relacionadas ao Bom Dia Verônica, né, eu nem trouxe muito também. Quem sabe um outro evento específico do Bom Dia Verônica, né? O problema é a questão dos spoilers, que nessas atividades acaba aparecendo. Pois é. Mas aí tudo bem, eu não li, né? Muita gente querendo saber dos personagens e tal, mas então, Ilana, eu passo para ti fazer as considerações finais. Eu vou responder para a Kailane, que perguntou lá no comecinho, ela queria saber um pouquinho da construção da Janete, né? E aí eu vou te contar, Kailane, da Janete, da Verônica, do Prata. Esses personagens são junções de pessoas como Angelita, Márcia, Cristiane, Pedro, são essas pessoas que estão nessa lida, né? Mas eu quero deixar como reflexão, nessa finalização, o nosso papel antes de chegar nelas. Eu acho que tem um papel aí, que é pouco discutido, que é o que a gente pode fazer como ser humano mesmo. Uma etapa, porque a gente hoje coloca todas as nossas esperanças no sistema de justiça, no Código Penal. Eu tenho certeza que não vai ser por aí a solução. Então, eu queria muito que a gente pudesse fazer uma corrente para abrir mais os olhos em momentos bem anteriores a esses finais trágicos, que a gente possa se comunicar. Aquela pessoa que perguntou, não lembro o nome, da amiga que você está vendo definhar, mas você tem mais uma amiga, que você pode trocar ideia, que não está definhando, de como ajudar essa amiga, né? Esses grupos que a gente está fazendo aqui. O amigo, por exemplo, os homens com os homens têm um papel importante. Eu adorei, outro dia alguém me escreveu contando que na turma o cara grosseiro, meio estúpido, ganhou o apelido de Brandão. Amei, é isso aí. Nossa, imagina o cara ser violento assim, pejorativamente, você parece Brandão, cara, olha como você se comporta. Então, homens também podem apontar. Os homens de hoje têm plena condição de reconhecer um amigo violento. Às vezes, no vestiário, o papo pode ser ótimo. No estádio de futebol, não importa, cai na real, está completamente fora. Então, eu acho que a gente, como sociedade, como pessoas, como indivíduos, tem esse dever não só de pensar, mas de agir entre os nossos. Porque realmente, quando chega no IML, não preciso nem dizer, ou na Delegacia da Mulher, ou já está na audiência, isso já é um desastre enorme. Né? Então, a gente precisa conseguir, como pessoas, tentar interferir à nossa volta, um pouquinho antes de ter que contar com isso, que é necessário, mas eu não conheço cadeia que resolveu o problema emocional. Só conheço cadeia que agravou. Então, deixar, mas merece, bom, não sei. Deus, eu acho que é mais, vai resolver lá o que merece. A gente tinha aqui que pegar ainda numa pequena agressão, enviar para tratamento, enviar para apoio, porque se a gente for esperar realmente e ficar votando anos mais de cadeia, eu acho que a gente não vai chegar a lugar nenhum. Então, vamos agir como pessoas que amam pessoas, né? E vamos tentar olhar em volta. Eu acho que olhar em volta é um exercício importante e fazer qualquer movimento, mesmo que pequenininho, é trabalho de formiga, é a longo prazo, vai demorar, mas a gente vai chegar. É isso.
Pessoal, muito obrigado a todas vocês. Passamos um pouco do tempo, digamos, claro que renderia a gente ficar muito mais tempo falando, mas de qualquer forma, por hoje, eu acho que a atividade cumpriu o objetivo, né, de trazer à tona esse assunto, e dizer também que a atividade vai ficar gravada, né, no canal do YouTube da Associação de Psiquiatria do Rio Grande do Sul. Então, para quem quiser rever, ou para quem quiser indicar, né, para alguém, quem sabe essa amiga, né, que está com problema, tal, quer dizer, é importante saber, né, que tem onde ir, né, assim. Então, boa noite para todos e para todas que estão aí, e até a próxima, tá bom? Boa noite, gente. Gratíssima. Boa noite, gente. Adorei. Abração.